Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com o carinho de sempre nessa quarta-feira, dia 20 de fevereiro, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Você já sabe, nosso desejo de luz e paz para você, para sua família, para quem te rodeia, não é? Para o seu coração, enfim, para a humanidade toda. Gente, na nossa pílula de hoje, eu gostaria de conversar com você sobre um tema, no mínimo, instigante. Como a hipnose pode nos ajudar a vencer medos, receios, angústias que estão no nosso inconsciente? Bem, antes de mais nada, deixa eu só quebrar um mito aqui que muita gente tem em relação à hipnose. Muitas pessoas ainda têm uma ilusão que hipnose é algo que você manipula a mente do outro, que faz uma pessoa comer uma cebola achando, né, que é uma maçã, um morango. Não tem nada disso, né? Ficou famoso por causa dos programas de auditório na década de 80 e 90 na televisão, né, que tinham os hipnoterapeutas de palco, mas é totalmente diferente da hipnose clínica, que é uma ferramenta poderosa, respeitada no mundo todo, usada em universidades, usada por psiquiatras, por médicos, por dentistas, por professores, por diversos tipos de profissionais na área da saúde, da educação, exatamente para nos ajudar, não é, a se comunicar, amigos, melhor com o nosso inconsciente. Na hipnose, a gente aprende a linguagem que o inconsciente, digamos assim, se comunica, exatamente para que a gente possa reorganizar algumas informações da nossa mente inconsciente e, consequentemente, isso acaba trazendo um monte de benefícios para o nosso corpo, para as nossas emoções. Só para você ter ideia, muitas pessoas conseguem se libertar do cigarro, vencer traumas, medos do seu passado, vencer timidez. Muitas pessoas conseguem superar medo de falar em público. Muitas pessoas conseguem vencer o medo do futuro, da felicidade. Porque tem muita gente que tem medo da felicidade, fazendo trabalho com hipnose. É um processo lindo, né? Para vocês que estudam a vida no mundo espiritual, leiam os livros da vida no mundo espiritual, o espírito de André Luiz o tempo todo fala da hipnose como um recurso maravilhoso a ser utilizado em prol do bem comum. Mas enfim, o que eu queria compartilhar com vocês, que é um exercício simples, que é algo que qualquer pessoa pode começar a fazer consigo mesmo e ajuda muito. Esse exercício é o que a gente chama de base da auto-hipnose, que nada mais é do que a autossugestão, que é você conversar com você mesmo. A maioria de nós, meus amigos, não se dá conta, mas a gente fica o tempo todo induzindo um autotranse, que é quando você fica falando com você mesmo frases negativas, por exemplo, ou positivas, nem se percebe disso. Sabe quando você levanta com otimismo, aí você começa na sua mente, oba, o dia hoje vai ser legal. Ai, que bom, hoje eu vou para tal lugar. Nossa, que delícia, eu vou encontrar tal pessoa. Aí você já levanta pensando em coisas boas, né? Então você fala 3, 4, 5 frases, cria 5 imagens diferentes na mente de algo bom. Gente, isso dispara toda uma descarga, pensa comigo, de serotonina, de endorfinas positivas no seu corpo, são hormônios saudáveis do seu bem-estar, estimula as cadeias neurológicas de memórias agradáveis, seu corpo fica bem, consequentemente seu coração bate melhor, você se sente feliz, porque você está dizendo frases positivas e visualizando coisas positivas. Isso é autossugestão, isso é auto-hipnose, mesmo que você não dê esse nome, mas é assim que funciona. Ao mesmo tempo que o contrário também é verdadeiro, né? Você já levanta, ai, meu dia hoje vai ser terrível. Hoje eu tenho que encontrar aquele tribufu, meu Deus. Né? Tem aquela experiência complicada. Ai, nem tá chovendo, então, nossa, que calor. Então, em menos de 3, 4 horas, você já repetiu, sabe Deus quantas frases negativas, visualizou cenários negativos. Uai, o que vai acontecer? Você vai se sentir de forma negativa. Então, cuidado. A sua autossugestão está determinando a maneira como você vive a sua vida. Então, preste atenção conscientemente nas frases que você está repetindo para você. Uma ideia legal é você ter um caderninho de bolso, ou pode usar até o bloco de notas do seu celular, e comece a anotar todas as frases que você perceber que você tem na sua mente. Esse exercício é incrível. Se durante 1 hora você ficar atento a um monte de frases que surgem na sua mente, estou te falando, você vai ficar impressionada ou impressionado com a quantidade de frases negativas que estão na mente de alguns de nós. E por isso a gente tem o estado emocional que tem. E não se dá conta. Entende? Tanto que pessoas mais positivas e otimistas
tem uma mente mais tranquila e já vai se perceber tendo pensamentos muito mais positivos. Então, utilize a autossugestão como uma forma de se libertar de quem você não é, de crescer espiritualmente, não é? De praticar sua gratidão antecipada e, naturalmente, ajudar Deus a te ajudar. Afinal, a linguagem tem um poder enorme, não é, meus amigos? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Jesus dizia que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Capricha aí na sua autossugestão para que você possa ser muito mais feliz. E por falar em felicidade, te interessa saber um pouco mais sobre a sua missão no mundo? É sério, você sabe qual é o seu papel no mundo? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu papel? Qual é o seu legado? O que você quer deixar nesse mundo quando você desencarnar? Você é uma pessoa feliz? Você pode ser mais feliz? Você já se sentiu confuso, sem saber qual é o seu papel? O que você está fazendo aqui? Gente, esse é um assunto fascinante. Os nossos iluminados, eu já expliquei ontem, que é como os alunos do Uninamastê são chamados, já estão fazendo esse exercício no curso. E tem muita gente com dúvida sobre como construir sua missão, como se auto-encontrar. E muita gente que está se encontrando lá no grupo do Facebook tem contado para nós essas experiências. Então, isso nos motivou a fazer uma palestra aberta ao público. Então, você é nosso convidado e convidada nessa sexta-feira agora, exatamente para a gente falar desse assunto lindo. Quem é você? Qual é a sua missão? Esse é o título da palestra. Quem é você? Qual é a sua missão? Então, nessa sexta-feira, às 8 horas da noite, você pode e deve se inscrever. O link está aqui na sequência da Pílula do Evangelho. Ou se as pessoas te mandarem o áudio, mas não te mandarem um banner, entre no site do Instituto Ricardo Melo, está lá o banner para você se inscrever para a palestra, para a gente falar sobre a sua missão, seu propósito de vida, para que você se ilumine mais também, não é? Eu fiquei assim encantado, né, com os desabafos de alguns, com a ideia de compartilhamento de outros, e eu falei, poxa, isso é muito legal, um tema bacana para a gente conversar com todo mundo, porque todo mundo merece, né, gente, encontrar um pouco mais a sua missão, viver os seus valores, porque sem dúvida alguma, isso sim, uma grande auto-hipnose do bem, né, uma grande autossugestão do bem, e a gente ajuda Deus a nos ajudar. Bacana? Te aguardo então na palestra de sexta-feira, se você puder se interessar por esse assunto. Um beijo grande para vocês, muita luz e paz. Obrigado, gente. Muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, por semear luz aí pela sua comunidade, pelos países que vocês residem e por estarem nessa vibração diária com a gente na propagação do campo do bem. Tá bom? Sejamos todos iluminados, ajudando o mundo, sem dúvida alguma, a ser um lugar melhor para todos nós. Fiquem com Deus e você já sabe. Até breve. Até muito, gente. Muito breve.